Terça-feira, 15 de agosto de 2023. O Brasil sofreu um apagão que foi equivalente a 25% da carga total do país e foi o maior desde 2009. Um apagão, minha gente, atingiu diversos estados brasileiros. Isso agora há pouco. A gente estava aqui no pré-colocar o live no ar e, de repente, essas informações começaram a chegar. Apenas o estado de Roraima saiu ileso do apagão nacional. Isso porque Roraima é o único estado fora do Sistema Integrado Nacional, que viu hoje, na manhã da terça-feira de 15 de agosto de 2023, 16 mil megawatts de carga despencarem. Olha, nós tivemos hoje, 8h30 da manhã, uma perda de carga de 16 megawatts. São Paulo e Bahia foram os estados mais afetados. Mas como esse apagão ocorreu? E como o Brasil ainda vive o fantasma desses apagões, mesmo sendo o país com mais rios no mundo, o país que abriga uma das maiores usinas hidrelétricas geradoras de energia do mundo, a Itaipu Binacional, e o país com a maior capacidade eólica da América do Sul. Como é possível que a nossa matriz energética seja tão falha? Infelizmente, você verá que esses apagões são um fantasma que nos atormenta há bastante tempo. A situação da região Centro-Sul, que ficou completamente às escuras às 10h20 da noite. O blackout total durou cerca de meia hora. A energia começou a voltar primeiro no Rio Grande do Sul, onde o problema começou. O blackout foi mais curto na região deste estádio de Porto Alegre. O apagão desta terça-feira, em praticamente todo o Brasil, teria começado na subestação Xingu, que fica na cidade de Anapu, no Pará, a menos de 20 quilômetros da usina hidrelétrica de Belo Monte. Essa subestação recebe energia da usina de Belo Monte, faz o tratamento técnico da energia e distribui a eletricidade para o restante do Brasil. De lá, por exemplo, sai uma extensa linha de transmissão que leva a energia para o rio. Não foi necessariamente uma falta de energia, mas uma falha operacional que faz a subestação parar de funcionar. Com isso, foram desligadas duas grandes linhas de transmissão de Belo Monte, ocasionando uma falha em cascata. Como o sistema elétrico é inteiramente interligado, uma falha grande no norte causa um efeito generalizado. Na sequência, houve uma falha na interligação da rede de transmissão entre o norte e o sudeste, em um circuito instalado em Imperatriz, no Maranhão. Também houve problemas na usina de Tucuruí, no Pará, que fica ali próximo. Com a interrupção de Imperatriz, o Nordeste e o Norte deixaram de mandar energia para o restante do Brasil. Como essas regiões estavam exportando energia naquele momento para o Sudeste, o restante do país foi atingido. Com o apagão, a geração de energia eólica despencou 80%. Concentrada no Nordeste, a geração de energia por usinas eólicas caiu mais de 80% no momento do apagão, que deixou quase todos os estados do país sem luz. O fornecimento de energia por turbinas de geração eólica foi suspenso para evitar queima de equipamentos. Foi acionado o que é conhecido no sistema como ERAC, Esquema Regional de Alívio de Carga. É um mecanismo para evitar pressão no sistema, cortando a carga de energia quando a geração não é a mesma que a demanda. Essa tecnologia funciona para balancear o sistema interligado nacional. Um gráfico do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostra o exato momento em que começou o apagão e o impacto disso na geração de energia. A interrupção começou por volta das 8h23, afetando 16 mil megawatts, o equivalente a 25% da carga total do sistema. Mas como disse, esse fantasma nos atormenta por décadas. Podemos estratificar, grosso modo, a crise de nossa matriz da seguinte maneira. Década de 80 e 90, crise energética e racionamento. Durante os anos de 1980 e 1990, o Brasil passou por uma crise energética devido à falta de investimentos em infraestrutura elétrica e ao rápido crescimento da demanda. Isso culminou no racionamento de energia elétrica entre 2001 e 2002, um período em que as pessoas foram orientadas a economizar energia e houve cortes programados no fornecimento em várias regiões do país. Década de 2000, apagões regionais. Durante essa década, o Brasil enfrentou vários apagões em diferentes regiões. Em 2005, por exemplo, houve um apagão que afetou grande parte do Nordeste e do Norte do país devido a uma falha no sistema de transmissão. Em 2009, outra falha no sistema de transmissão causou um apagão que atingiu várias cidades em São Paulo e Minas Gerais. Década de 2010, falhas no setor elétrico. Durante essa década, o Brasil enfrentou desafios contínuos no setor elétrico,
incluindo a falta de investimentos em geração e transmissão de energia. Em 2012, houve um apagão que afetou várias regiões do país, incluindo partes do Rio de Janeiro e São Paulo. Em 2016, a crise hídrica levou à redução da capacidade das usinas hidrelétricas, aumentando a dependência de termoelétricas, o que impactou o fornecimento de energia. Mas nos últimos 24 anos, tivemos pelo menos 7 grandes apagões no Brasil. 1999, cerca de 60% do território nacional ficou no escuro após uma descarga elétrica atingir uma subestação de uma companhia energética importante no estado de São Paulo. As regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste foram afetadas, além do norte do Paraguai, que recebia eletricidade do Brasil. 76 milhões de pessoas foram afetadas. 2001. Em 2001, uma falha humana na subestação de Cachoeira Paulista provocou um blackout que atingiu o Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte de Minas Gerais. Em julho de 2001, o governo de Fernando Henrique Cardoso iniciou um grande programa de investimentos na construção de uma rede de termoelétricas, movidas a gás, carvão e óleo combustível, e que não dependia do ciclo das águas. Embora o custo de energia fosse mais alto do que o das usinas hidrelétricas, essas plantas funcionariam como reserva de complementação do sistema. 2009. O apagão de 2009 foi um dos maiores do século. A quantidade de energia desligada com o apagão foi de 28 mil megawatts no Brasil, afetando 18 estados, e de 980 megawatts no Paraguai. Uma tempestade causou uma falha no sistema de transmissão elétrica da principal usina de energia do país. Além da ausência completa de energia elétrica, outras 14 federativas ficaram parcialmente no breu. Quase 60 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica por até 6 horas, devido à interrupção de 3 linhas de alta tensão provenientes de Itaipu, afetadas por problemas na subestação de Itaberá. Segundo cálculos da Fijan, só no estado do Rio, o apagão deixou prejuízos estimados em 1 bilhão. A interrupção, uma das mais longas já registradas no país, durou de 3 horas e meia a 6 horas. 2011. Cerca de 47,7 milhões de pessoas afetadas e cerca de 90% do Nordeste desprovido de energia elétrica. Todos foram efeitos de uma falha na subestação localizada no município de Jatobá, na divisa entre a Bahia e o Pernambuco. 2012. Em dezembro de 2012, um problema na usina elétrica em Tubiara, em Goiás, de propriedade de Furnas, atingiu 6 estados. Só no Rio e em São Paulo, 2,7 milhões de consumidores ficaram sem energia. 2 meses antes, em 25 de outubro, um outro apagão cortou a energia em 9 estados do Nordeste e parte da região Norte por quase 3 horas. No dia 3 do mesmo mês, uma falha num transformador em Itaipu afetou 5 estados: Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Acre e Rondônia, e parte do Centro-Oeste. 2014. Um apagão que deixou o Sul, Sudeste, Norte e o Centro-Oeste sem energia por quase 2 horas afetou 12 milhões de pessoas. 2018. Em 2018, o apagão atingiu o Norte e Nordeste do país e deixou 70 milhões de pessoas sem energia elétrica. A falha aconteceu na subestação Xingu, no Pará, que distribui parte da energia produzida na usina de Belo Monte. Na ocasião, o apagão começou por causa de um disjuntor na subestação Xingu que se abriu indevidamente.